Salve, salve, pimentinhas e pimentões! Este é o Café com Pimenta e eu sou a Jaquita, sejam muito bem-vindos. Vamos entender um pouquinho sobre clima? Hoje vamos falar sobre ventos alísios. Lembrando que este canal tem o apoio da Rede Unidos pelo Conhecimento. E se você quiser ser membro do canal, basta clicar no botãozinho Seja Membro. Ou se quiser colaborar de alguma forma, tem o Pix, cafécompimenta@gmail.com. O endereço estará na descrição deste vídeo. No âmbito do sistema de circulação atmosférica global, um dos maiores e importantes movimentos realizados pelas massas de ar são os ventos alísios. Eles atuam na modificação climática cíclica de algumas regiões do planeta. Neste sentido, a compreensão sobre como eles funcionam é importante no sentido de conhecermos um pouco mais sobre a dinâmica climática global. Por definição, pode-se dizer que os ventos alísios são deslocamentos de massa de ar quente e úmido que se realizam de forma concêntrica em direção às áreas de menor pressão atmosférica das zonas equatoriais do globo terrestre. Para entender o movimento dos ventos alísios, é preciso levar em consideração o fato de a pressão atmosférica ser menor em áreas onde a radiação solar incide de maneira mais intensa, isto é, onde as temperaturas são maiores. Isso ocorre porque o ar nessas áreas fica mais aquecido e emerge para as partes mais altas da atmosfera, provocando uma maior movimentação do fluxo do ar. Outra informação importante nesse interim é a de que as áreas equatoriais recebem mais radiação solar ao longo do ano do que as demais áreas do globo terrestre, de modo que elas tendem a apresentar maiores temperaturas e, portanto, uma menor pressão atmosférica, exceto quando outros fatores climáticos interferem, a exemplo da altitude. Por essa razão, os ventos alísios movimentam-se do norte e do sul em direção às zonas próximas à linha do Equador. Isso caracteriza uma das várias manifestações da circulação atmosférica do planeta. A zona de baixa pressão atmosférica, que recebe um grande fluxo de ventos alísios durante todo o ano, possui o nome de Zona de Convergência Intertropical. Esses ventos deslocam-se em obediência ao efeito Coriolis, que é a força inercial causada pelo movimento de rotação da Terra. Isso faz com que os ventos do norte desloquem-se no sentido leste-oeste e os ventos do sul no sentido oeste-leste. Da mesma maneira em que se manifestam os ventos alísios, ocorre também a dinâmica de dispersão dos ventos contralísios, que são mais secos e sopram do Equador para os trópicos e se posicionam em altitudes mais elevadas. Essa dinâmica dos ventos alísios e contralísios integra o sistema de distribuição do calor da Terra pelas massas de ar e que se completa com a dispersão das correntes marítimas. As alterações nesse sistema provocam modificações climáticas, o que inclui as anomalias cíclicas do El Niño e do Laninha. Agora que falamos sobre os ventos alísios, podemos falar sobre outro evento, o El Niño. O El Niño é um evento climático natural que ocorre no Oceano Pacífico, podendo ser definido como um aquecimento anormal das suas águas, seguido pelo enfraquecimento dos ventos alísios. Tais alterações modificam o sistema climático de distribuição das chuvas e do calor em diversas regiões do planeta. Apesar de apresentar uma descrição muito simples, o seu funcionamento reúne uma série de conceitos de climatologia. Mas o que é de fato o fenômeno El Niño? O El Niño, a oscilação sul, é uma alteração natural e cíclica nas porções central e leste do Oceano Pacífico. Fundamentalmente, ocorre um maior aquecimento de suas águas de pelo menos 1 grau Celsius, tomando como referência a média térmica deste oceano, que é de 23 graus Celsius. Seu nome remete ao menino Jesus, pois sua descoberta está associada às observações de pescadores e marinheiros peruanos que notaram o aquecimento das águas do mar e a consequente redução na quantidade de peixes na época do Natal. E quais são as origens deste fenômeno? Bem, não há uma única teoria que defina a origem do El Niño, existindo diversas hipóteses como ciclos solares, erupções vulcânicas, acúmulo sazonal de águas quentes no Oceano Pacífico e quedas de temperatura na Ásia Central. Registros paleoclimáticos históricos arqueológicos e relatos de navegadores apontam para sua ocorrência há mais de 500 anos. Esses apontamentos envolvem mudanças nas forças dos ventos, transformações na quantidade e intensidade de chuvas secas, enchentes, atividade pesqueira e produção agrícola.
O El Niño está relacionado até mesmo à crise agrícola que ajudou na decadência da civilização maia. E como será que ele se desenvolve? Em primeiro lugar, é importante compreender o conceito de pressão atmosférica, alta pressão e baixa pressão. A alta pressão do ar pode ser definida como uma camada de ar frio e denso que se dirige em direção à superfície, movimento conhecido como subsidência, que é a descida do ar frio. Esse movimento promove o deslocamento dos ventos em direção às zonas de baixa pressão, onde o ar mais quente e menos denso tende a sofrer a ascendência, ou seja, a subir, contribuindo para a formação de chuvas. Lembre-se, ar frio desce, ar quente sobe. O aquecimento das temperaturas provocado pelo El Niño influencia o sistema de alta pressão subtropical localizado a 30 graus de latitude. O enfraquecimento das altas pressões diminui a força dos ventos alísios, que têm a sua origem nessa região subtropical. Os alísios são ventos que sopram dos trópicos em direção ao Equador. Lembre-se, como dito na primeira parte deste vídeo, os ventos alísios sopram dos trópicos em direção ao Equador e são responsáveis por carregar calor e umidade em direção às áreas equatoriais. No Oceano Pacífico, eles são fundamentais para a ocorrência de chuvas na Oceania e Sudeste Asiático. E quais seriam as principais consequências do El Niño? O El Niño altera a distribuição de calor e umidade em diversas localidades. Na Oceania, em especial a Austrália e em algumas ilhas do Pacífico, além de países do Sudeste Asiático, como a Indonésia e Índia, os verões normalmente úmidos acabam tendo uma redução na quantidade de chuvas. No litoral da América do Sul e da América do Norte ocorre um aumento das temperaturas e, especialmente nos meses de verão, há também um aumento das chuvas e enchentes. Para as áreas pesqueiras do Pacífico Leste, como Peru, Chile e Canadá, o El Niño pode ser dramático, diminuindo consideravelmente a quantidade de peixes de acordo com o nível de aquecimento das águas. O El Niño mais forte registrado pelos equipamentos meteorológicos modernos foi entre 1982 e 1983, com um aquecimento de aproximadamente 6 graus da temperatura do Oceano Pacífico. Isso causou um efeito catastrófico, com perdas econômicas estimadas em 8 bilhões de dólares na ocasião. Apenas as enchentes e tempestades que atingiram os Estados Unidos somaram perda de 2 bilhões de dólares. Enormes secas ocorreram na Indonésia, Austrália, Índia e Sudeste da África. A Austrália experimentou diversos incêndios florestais, quebra nas safras agrícolas e a morte de milhões de ovelhas por falta de água. A pesca no Peru resultou em metade dos valores pescados no ano anterior. Já o Laninha consiste em uma alteração cíclica das temperaturas médias do Oceano Pacífico, sendo observado principalmente nas águas localizadas na porção central e leste deste oceano. Essa transformação é capaz de modificar uma série de outros fenômenos, como a distribuição de calor, concentração de chuvas e formação de secas e pesca. Quanto à alteração de temperatura das águas do Oceano Pacífico aponta para uma redução das médias térmicas, o fenômeno é nomeado de Laninha. Em suma, o efeito Laninha está ligado ao resfriamento das temperaturas médias das águas do Oceano Pacífico e representa exatamente o oposto do fenômeno El Niño, que produz um aquecimento anormal de suas temperaturas. Então, o El Niño é aquecimento das águas do Oceano Pacífico e o Laninha é o resfriamento. Da mesma maneira que o El Niño, as origens do Laninha ainda são bastante controversas no meio científico, mas a sua alternância com o El Niño aponta para as mudanças de intensidade de calor solar, ou seja, ciclos solares que ora determinam maior radiação solar e, consequentemente, aquecimento das águas do Pacífico, ora determinam enfraquecimento da radiação solar que alcança o planeta, promovendo assim o resfriamento da temperatura das águas do Pacífico. Em se tratando de um oceano que cobre praticamente 1/3 da superfície terrestre, as implicações dessa alternância são muito amplas e repercutem na distribuição de calor e umidade em diversas partes do globo. O Laninha ocorre nos intervalos entre o El Niño e a situação de normalidade das temperaturas do Oceano Pacífico. A sua ocorrência decorre do fortalecimento das zonas de alta pressão subtropicais, localizadas aproximadamente em uma latitude de 30 graus. Por esse motivo, os ventos alísios, que nascem exatamente nessa localização,
ganham maior intensidade. Lembrando que os ventos são originados pela formação de zonas de alta pressão. O ar mais frio e ao mesmo tempo mais denso potencializa a força da pressão atmosférica e, consequentemente, dos ventos. O Laninha diminui a quantidade de chuvas do litoral do Chile, Peru e Equador, pois com o aumento da velocidade dos ventos alísios, a formação de nuvens acaba dispersa em direção à Oceania e Indonésia. A Austrália, por exemplo, possui um aumento considerável de suas chuvas durante a ocorrência do Laninha. A pesca, em contrapartida, é favorecida no litoral leste do Oceano Pacífico junto à América do Sul, o que pode ser explicado pelo fortalecimento das altas pressões que fazem os ventos soprarem com maior intensidade, deslocando as águas superficiais e fazendo com que os nutrientes de fitoplâncton, localizado em águas mais profundas, aproximem-se da superfície. Isso é chamado de ressurgência. Através da ressurgência, os cardumes são atraídos para as águas superficiais, oferecendo os benefícios para as nações pesqueiras como o Chile e o Peru. No Brasil, o Laninha provoca estiagem nas regiões centro-oeste, sudeste e principalmente sul. No nordeste e na região amazônica, são verificados aumentos na intensidade das estações chuvosas, podendo até mesmo justificar cheias mais expressivas de alguns rios amazônicos e de enchentes mais vigorosas no litoral nordestino. Usando como referência o evento Laninha ocorrido entre os anos de 2010 e 2012, é possível verificar algumas de suas consequências para o clima e a economia, em especial para as atividades agrícolas. No caso da produção de cana-de-açúcar, a redução das chuvas no centro-sul ajudou a diminuir a safra desse cultivo, o que também pode ser sentido no aumento dos preços do etanol, combustível fabricado a partir da cana. Cabe destacar que o aumento dos preços do etanol não está relacionado apenas ao fenômeno Laninha, mas sim a uma combinação de fatores, como a expansão da demanda pelo combustível, incremento da fabricação de veículos flex e das exportações de etanol realizadas pelo Brasil. A produção de soja brasileira, apesar de manter seu processo de expansão, também foi limitada pelas estiagens provocadas pelo fenômeno Laninha no período destacado. Até os Estados Unidos, país que conta com uma agricultura moderna e de precisão, tiveram prejuízos em sua produção de trigo praticamente nas planícies do sul graças às secas relacionadas ao Laninha. É possível perceber que a agricultura, a economia, está diretamente ligada ao clima. Este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixe seu like. E se você for novo por aqui e gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Um agradecimento a todos os inscritos, aos membros, aos novos inscritos e até o próximo vídeo.